Não sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E se você acha que sabe o que foi o Holocausto porque assistiu a Lista de Schindler, aí esquece tudo. Em o filme O Mundo Vai Tremer, a gente vê o que foi realmente o verdadeiro laboratório da morte. O campo de Helmno. Imagina dois homens, o Michael e o Solomon, correndo pela mata, pela floresta, carregando não apenas as suas vidas, mas a prova de que seres humanos estavam sendo asfixiados em, a gente pode falar, caminhões de gás, uma espécie de protótipo para as câmaras de gás dos campos de concentração. Eles escaparam para tentar avisar o mundo. O mundo ouviu e não fez nada. Hoje eu vou te contar porque esse filme surgiu assim na Netflix, está fazendo um grande sucesso, um filme lá de 2025, e porque ele é um dos mais importantes, um dos mais pesados, dos últimos anos. Eu sou o Alex, sempre aqui falando sobre filmes, animes, séries, muito nesse canal que de paraquedas gostar, se inscreva para os próximos vídeos, curta mais, compartilha que me ajuda muito. Vamos lá. Para entender o filme, a gente precisa entender o que era o campo de Helmno. Não havia câmara de gás, pelo menos nesse início. Haviam esses caminhões. As pessoas eram trancadas lá dentro e o monóxido de carbono do motor do carro, do caminhão, fazia todo o trabalho sujo enquanto o veículo circulava. O Michael e o Solomon faziam parte dessa espécie de comando especial, que tinha de carregar os corpos. E imagine o nível de trauma. O Michael chegou ao ponto de... Tem uma cena que eu posso falar que é um ponto assim, muito importante, um spoiler muito grande, um momento muito pesado, então vamos dizer que ele tem um trauma muito grande nesse meio. É aqui que o filme, nesse exato momento, é pego pela garganta, realmente. Não é entretenimento. É um testemunho de sobrevivência contra o impossível. A fuga deles não foi por egoísmo, foi uma missão. O Solomon, que no filme é retratado como uma urgência absurda, pressa realmente, ele escreveu o que ficou conhecido como o Relatório Grozhanovsky. Ele deu nomes, datas e explicou o método científico da morte. E estrategicamente o filme foca ali na frustração. Eles acabam ali chegando no gueto de Varsóvia, entregam as provas e a reação das pessoas a princípio é de negação. É aqui que o filme brilha nessa época que a gente vive, foi em 2026. Vivemos uma era de fake news. E esse filme mostra que em 1942, a verdade mais importante do século foi tratada como uma mentira exagerada. O mundo realmente tremeu, mas preferiu continuar adormecido. O filme realmente ele não te poupa. A forma como o filme lida com a fuga ali do Solomon e do Michael é tensa como um filme de espionagem, mas com o peso de ser uma tragédia real. A atuação de quem faz o Michael passa aquele vazio de quem já viu de tudo, viu, na verdade, o fim do mundo e continuou vivo. E até nem queria continuar. Um ponto também bem importante que o filme não romantiza. Não há heróis de capa, há na verdade homens cobertos de cinzas e desesperados. É um filme assim, com uma relevância histórica muito grande realmente. O Solomon não sobreviveu para ver o seu relatório mudar o mundo. Aqui sem querer entrar nos spoilers do filme, que é uma parte histórica realmente. Já o Michael sobreviveu, descarregou o silêncio de Helmno até o fim. Ainda sobreviveu para poder encarar mais uma vez os soldados que cuidavam do campo de extermínio no julgamento deles. Então teve isso e tem esse fato histórico, isso é até falado no filme na cena, ali nas partes finais, quase nas cenas pós-créditos, vamos dizer assim. Tem até um depoimento, é bem importante assim, de uma figura ali, e bem emocionante, bem triste. O filme todo é muito triste, ele é pesado, ele puxa para baixo, nem tem como fazer um vídeo assim muito histriônico, assim, não tem como, porque é uma história muito pesada. Tem vários momentos assim, de muita tensão, seja pelos momentos que vão sendo construídos, dessa tentativa de fuga, seja por momentos assim muito impactantes de muita crueldade realmente, como que o ser humano é capaz de fazer certas coisas. Você fica assim atônito. A questão dos caminhões de gás realmente é uma coisa que eu fiquei assim horrorizado vendo como isso foi retratado no filme, para pensar que acontecia realmente, as pessoas eram jogadas ali nos caminhões e recebiam toda aquela fumaça do motor para poder serem asfixiadas, e é um protótipo bizarro do que depois veio a ser os campos de gás, os campos de concentração. Então realmente não era só um campo realmente de extermínio. As pessoas recebiam aquela falsa ideia de que iam ser iam ter oportunidades, era um lugar para serem acolhidas, na verdade era para ser eliminadas,
E tanto Solomon como Micael, eles eram encarregados de pegar os corpos e jogar nas valas e enterrar. Então, uma equipe, uma missão assim, muito, muito triste, terrível. O filme, desde o início, ele não te poupa. Realmente, as cenas são pesadas, são assim, chocantes, mas ao mesmo tempo assim, muito, muito importantes, né? São aquelas coisas que aconteceram na história que não podem ser esquecidas para que isso nunca venha a se repetir, né? E todos mandam muito bem assim na atuação, né? Uns um pouco mais contidas, né? Quase não fala, outro já tem aquela coisa da missão, ele sabe da importância, né? De contar o que está acontecendo para as outras pessoas, né? Para que essa notícia se espalhe. Então tem essa coisa de não ser só uma fuga para tentar salvar a própria vida, mas também para levar essa notícia para o mundo, né? Contar tudo o que estava acontecendo. E o pior de tudo é ver que, historicamente, no início ninguém acreditou, assim, tipo uma coisa exagerada. Ninguém levou muito a sério isso e só depois que a coisa acabou sendo revelada, né? A matéria de jornal, então a coisa começou a se espalhar, né? A realidade estava acontecendo lá em Helmond. Filme assim muito, muito pesado, muito triste, você termina para baixo, é um daqueles que ele acaba, mas continua, né? Depois que termina o filme, você ainda continua pensando nele durante um bom tempo, e depois você procura pesquisar um pouco mais sobre a história, e a coisa é tão terrível quanto, né? Não é muito pesado, mas muito importante. Bom filme também, né, de dizer, tecnicamente também é muito, muito bacana, tem uma trilha sonora, ajuda na tensão, tem uns silêncios assim bem longos, tem uns momentos de tensão muito, muito importantes, bem bacanas, bem conduzidos, mas realmente é um filme pesado, é triste, muito triste. Se você for mais sensível, assim, você vai sentir ter aquele nó na garganta assim, em muitos, muitos momentos. Vale muito a pena, realmente, importantíssimo. Meio que de repente surgiu, começou boca a boca, o pessoal comentando, começou a ficar cada vez mais entrando na lista dos mais assistidos, mais populares do streaming, e realmente muito, muito interessante, muito importante também. Tem tipo de coisa que não pode ser esquecido jamais, por mais triste que seja. Deixe nos comentários se vocês assistiram O Mundo Vai Tremer, o que acharam, conheciam a história do Solomon e do Micael, história real, das primeiras pessoas que tentaram contar, né, para o mundo o que estava acontecendo de verdade, esses campos de extermínio. Deixe nos comentários se é importante essa conversa, bate-papo. Eu agradecer o carinho, participação, a paciência e a companhia de todos. Se você para que gostar, se inscreva para os próximos vídeos, curta muito, compartilhe, que me ajuda muito. Então é isso, até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu.